Olá, boa tarde, caros ouvintes da Rádio Santa FM. Uma tarde abençoada para todos. Estou recebendo aqui hoje em nosso estúdio 4 mestres, diria assim. Estou recebendo a professora Mônica Dias. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor e ouvintes da Rádio Santa FM. Aproveitando e dizendo que Mônica é a filha de Maria da Toca da Onça, viu? Isso mesmo, ela já está ligadinha. Maria é ouvinte assídua aqui da Rádio Santa FM. Um abraço, Maria. Professor Martiniano Guedes, boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite, um momento muito especial, tanto para a gente como a comunidade de forma geral. Professora Emanuele Pacheco, professora, boa tarde. Boa tarde, uma oportunidade aí ímpar, né, para a gente poder estar falando um pouco mais sobre a nossa vivência do autismo, poder compartilhar nesse mês de abril. Professor Antônio de José Farias, conhecido professor Farias. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos vocês aqui presentes, boa tarde aos ouvintes, né? E hoje é um debate muito profundo, mas a gente fala sobre a inclusão. Ela é muito abrangente, ela vai além dos muros de uma escola, além das decisões de gabinete. Exatamente. E também está presente aqui na nossa bancada Vicente Pacheco. Boa tarde, Vicente. Tudo bom? Fala, boa tarde. Boa tarde. Pronto, Vicente Pacheco está aqui com a gente, né, Vicente? Para brilhantar esse momento. Pessoal, é um dia muito especial para mim, porque para mim será uma tarde de aprendizado. Eu confesso que eu conheço muito pouco sobre o tema que está aqui e vou ser basicamente o mediador, né? O mediador dos debates, vou aprender bastante, tenho certeza disso. E eu costumo dizer que o dia que a gente amanhece e anoitece e não aprendeu nada, foi um dia inútil. Então hoje certamente para mim será um dia muito útil, porque eu vou aprender bastante coisa com vocês, não tenho dúvida. Eu queria falar sobre o dia 2 de abril. O dia 2 de abril, abri as redes sociais, tinha lá Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Professora Manu ou professor Martiniano, né? Um casal aqui, você divide aí. De onde surgiu essa data 2 de abril? Fala um pouco sobre o dia 2 de abril, o dia mundial. O dia 2 de abril, né, ele foi caracterizado como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas também a gente defende essa conscientização todo mês de abril e, além disso, também todos os dias, né? Quando a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas como o autista ele precisa ser entendido, que ele precisa ser compreendido na sociedade. Então, foi um dia marcado para que pudesse ser vivenciado. Simbólico. Mas a nossa luta é diária, né? Diária. Nossa luta é diária. O mês de abril é bem interessante. Aí vem dia 8 de abril, que é o Dia Nacional do Sistema Braille. Isso. Um sistema Braille que é pouco conhecido, pouco difundido. E de onde vem esse sistema? O que é o sistema Braille, professora Mônica? Isso. No dia 8 de abril é o Dia Nacional do Sistema Braille, em homenagem a José Álvares de Azevedo. Ele foi o primeiro professor cego do Brasil. Ele nasceu cego, foi estudar fora na França, e aí quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com esse desejo de disseminar o Braille aqui no Brasil. Então, o dia 8 de abril é em homenagem a ele. Legal. A gente vai falar autismo, né? Eu costumo até estar dizendo aqui em off, né, professora Mônica, eu não gosto muito de falar o nome cego, mas nome cego a gente pode não é tratar, eu diria assim, é um nome que não é nome pejorativo, cego é deficiência mesmo, o nome é cego mesmo. Isso, Cegueira, né? Na verdade, existe um tabu quanto à palavra, né, cego, se é uma palavra considerada há muito tempo uma palavra forte. E aí as pessoas se limitaram a falar. Mas sim, é correto falar pessoa cega, pessoa com deficiência visual, também é a forma correta. Certo. Professor Farias, autismo, cegueira, vamos dizer assim, mas hoje nas escolas também tem a dislexia, né, professor? Dislexia. Quais são, assim, são deficiências, pode chamar? São transtornos. Transtornos, né? Assim, mais comuns. O autismo, claro, mas... existe o TDAH, existe a dislexia, discalculia, disgrafia. E você estava falando sobre... Vários outros
Porque se a gente fosse falar de todos os transtornos aqui, aí não iria dar. Então a gente foca no TDAH e na dislexia. Dislexia, a criança ela tem dificuldade de ler. As letras, ela é como se ela invertida as letras. Entendi. Quando eu pego, eu passei por uma experiência agora de fevereiro a outubro, e quando eu vinha com pré-diagnóstico de dislexia, eu fazia aqueles testezinhos ali, mas como se trata de transtorno, a gente precisa do aval do profissional médico, aí de outros profissionais, aí eu mandava para o oftalmologista, para o neuro e para a fono. Porque aí a gente fecharia o diagnóstico, né? Porque a dislexia, ela pode ser visual, ela pode ser auditiva e ela pode ser neurológica e pode ser mista. Então, fechado esse diagnóstico aí, mas o que eu descobri é que muitas crianças, elas não tinham dislexia, elas não foram alfabetizadas no momento correto. Tá certo? E ela cria uma aversão pela escola, pelo professor, entendeu? Entendi. Você ela sente aí, como eu também sou psicanalista, eu percebia também um trauma. Ela não queria ler para os coleguinhas a questão do bullying, né? Você é burra, você não sabe ler. Entendi. As mães também em casa, olha, se não ler eu vou botar de castigo, vou dar cascudo, vou dar pisa, aquela coisa toda. E ela se fechava cada vez mais. Entendi. Então o passo que tem é procurar um especialista para a gente. Certo, entendi. Muito bem. Mas a propósito, professor Martins, o autismo, o que seria o autismo? Na verdade, existe um tabu de pessoa pensar que o autismo é uma doença. É uma doença, o autismo não tem cura. Não tem cura. Muitas vezes a questão de medicar, você vai medicar as comorbidades, né? Como o doutor falou aqui, né? Para a hiperatividade, para o déficit de atenção, você vai medicar para isso. A gente não trata o nosso filho com medicamento algum. Né? Porque, pessoal, martiniano e professora Manu, eles têm um filho autista, né? Isso, Tem um filho de 6 anos, né? Que tiver um diagnóstico com 2 anos. A gente já tinha algumas coisas que ele fazia em casa, como parear brinquedos, né? Colocar um atrás do outro, bater a cabeça na parede, morder. Era uma situação de uma criança não típica, né? Mas, como já tinha relatos na nossa família de criança com autismo, a gente tinha uma leitura o que poderia ser. Então o autismo tem uma carga genética? Também, não tem nada fechado ainda, né? Não existe um estudo fechado do que vem a ser, de onde vem esse autismo. E aí a gente começou a perceber, né, do que vem acontecendo. Claro que a gente, enquanto pai principalmente, né, que existe uma rejeição maior do pai do que a mãe para aceitar o filho autista, né? A gente olha da porta para fora. Então, nossos filhos nunca serão autistas, né? E aí quando a gente começa a olhar da porta para dentro e ter essa sensibilidade de entender que pode acontecer com qualquer família e qualquer classe social. Ela não escolhe classe social, autismo. Né? O autismo não escolhe classe social. Então esse crescimento vai acontecendo por diversas situações. Ou as famílias estão começando a entender que é necessário colocar os filhos, eu preciso ajudar meu filho. Porque quanto mais que eu nego uma criança com autismo, ele vai regredir. Ele não tem como crescer dentro da sociedade. Então ele vai ficar lá atrás, presos nas correntes, nos quartinhos, né? Que essas doenças sempre existiam, né? Acontecia assim, né? Muitas vezes. Isso. E o diagnóstico agora está acontecendo com uma intensidade muito grande. Aí a gente já faz uma leitura em relação aos planos de saúde. Estão seguindo muitos diagnósticos agora, porque tendo diagnóstico, esse diagnóstico vai obrigar um plano de saúde a pagar um tratamento para uma criança dessa. Entendi. Um tratamento para uma criança dessa custa em média 15 mil, 12 mil reais. Entendi. Para o plano de saúde, né? Em compensação, as famílias estão buscando cada vez mais informações para ajudar seus filhos, e aí começam a buscar, tem algo diferente. Então, se fala mais em autismo, as pessoas divulgam mais como que acontece, né? Quais são os primeiros sintomas que começam a aparecer, e essa informação ajuda as famílias a irem buscar mais médicos voltados para a área, né? Que são neurologistas e também psiquiatras. Eu escuto muito na rua, no dia a dia, ó, pessoas, eu costumo dizer, quando a gente não tem conhecimento, a gente busca conhecimento. A gente fala besteira, né? Isso. E alguma pessoa fala, hoje em dia tudo é autismo,
tudo é TDAH, e antigamente não tinha nada disso. Sim. Ou seja, eu acho que a pessoa procura entender, gente, procure conhecimento. Não tem nada disso. Aí hoje em dia é tudo isso. É por isso que eu falei isso. Eu sempre me diz em relação a essas falas sem sentido. Olha, hoje a ciência avançou, hoje se tem mais acessibilidade aos profissionais, tá certo? E aí é onde está se diagnosticando mais essas questões, né? É como o professor falou, antigamente começava a se esconder a criança. O que eu oriento aos pais, aos ouvintes que tenham, tá certo? Não fique segurando, você não está só, existem muitos profissionais para ajudar você e os filhos de vocês, né, a aprenderem a conviver com essa realidade, né? Então, como o professor falou, tem a questão do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também, que é uma coisa está crescendo muito. Como o professor falou, hoje não se tem um diagnóstico fechado se é hereditário. Eu acredito, mas também não tem diagnóstico fechado, mas pelo que eu já li, pelo que eu pesquisei, inclusive estou escrevendo sobre isso, as questões ambientais. Porque já peguei histórico também que as pessoas não tinham histórico na família. Eu acho o seguinte, que a mulher, quando está gestante, um comprimido, um medicamento que ela tomou sem orientação médica, sem nada, de repente afeta, né? Pode afetar a criança, um chá, bebida alcoólica, drogas, pode afetar. Ali o feto tem informação. Tem informação, né? Entendi. Ô, professora Mônica, me diga uma coisa, eu lembro, eu estava até comentando com Mônica, na vinda, né, pra cá, na década de 90, quando eu fiz ensino médio, aí lá na minha cidade natal, tinha a vizinha minha escola, o Instituto dos Cegos. E o pessoal descia do ônibus, né, tal, e ia lá aprender braille. Foi onde eu via o pessoal tipo um martelinho, escrevendo ali, tipo uma régua ali. Reglete. O meu nome? Reglete. Pronto. Reglete punção. Pronto. Então, assim, o sistema Braille, como surgiu, quem criou, como foi que surgiu no Brasil esse sistema? Pronto. O sistema Braille, ele foi criado por Luiz Braille. Luiz Braille é uma criança que nasceu vidente. E aí, quando criança, ele estava brincando na oficina do pai e ele acabou perfurando um dos olhos, brincando. E os pais não tinham muito conhecimento, não tinham como socorrer para um hospital. O olho infeccionou, acabou passando para outro olho e ele ficou completamente cego. Isso. Luiz, ele era muito inteligente, então ele começou a estudar e ele ganhou uma bolsa na escola para cegos que existia. Então, a partir disso, ele começou a buscar um sistema, uma forma que ele aprendesse melhor. E aí, com 15 anos, estudando, com 15 anos, ele estava pronto o sistema Braille, que passou por alguns estudos até ser oficializado. Então, depois de oficializado, ele foi disseminado na Europa. E quando José Álvares de Azevedo foi estudar na França, ele acabou trazendo para o Brasil. Exato. Também disseminou aqui no Brasil. Que história legal dela, um aprendizado, não sabia. Você fala sobre diagnóstico, né? E aqui, igual a gente está falando, eu vejo muito disso também em relação ao alcoolismo, né? Assim, a família, ela demora a perceber que tem ali diante de você um alcoólatra. Sem, claro, tirando as proporções devidas, mas assim, o diagnóstico, o impacto diagnóstico para um filho autístico, vocês passaram, como mensurar esse impacto diagnóstico? O que vocês passaram? Então, muitas famílias, elas vivem o luto, né? E o doutor falou, né? E precisa até da especialização, da ajuda, né? Da psicanálise para poder conseguir ter forças para enfrentar, por conta de não conhecer o que vai surgir na vida dela, né? Não é coisa de outro mundo, né? A vida muda, né? Os seus
planejamentos mudam, a sua rotina muda, às vezes o seu campo de atuação muda também enquanto profissão, né? A gente vive para Benício hoje. Por que para isso? A nossa função é assim. Pra gente, até ele ser incluído na sociedade, a gente vive para ele. A gente adapta as nossas atividades profissionais, né? E os nossos passeios. Mamãe vai dar. E as nossas atividades para que ele possa ser valorizado, para que ele tenha voz. De primeiro momento, a gente foi buscar ajuda, foi buscar informação, foi buscar orientação, os direitos que a gente tem, porque existem bastantes direitos que facilitam para você conduzir, né, a criança com autista, como por exemplo, pelo fato da gente trabalhar na educação e o concurso público no estado te possibilita a redução de carga horária, e muita gente não sabe que isso é um direito, né? É um direito para o estado, para nível federal e também municipal. Então, assim, mães e pais de crianças com autismo, ele tem direito em lei de ter uma carga horária reduzida para dar atenção maior ao filho. No município é mais complicado, né? É um no pouco estado mais você difícil. consegue, Estado no município federal. é mais complicado. E vai chegar um tempo que as empresas particulares também vão beneficiar com... Isso é uma proposta, então, com para a Câmara de Vereadores de Ribeirão, lançar algo nesse sentido. Claro, né? Já tem municípios no Brasil que já ofertam essa redução. Estudar, a gente tem aqui profissionais, né, da área, aqui em Ribeirão, o professor Farias, e entre outros professores, e a Câmara de Vereadores pode fazer uma audiência com eles, explicar e... Eu estive conversando com o secretário de Educação do Cabo, né, executivo, Silvio, e ele falou que já tem proposta tramitando na Câmara sobre a questão dessa redução da carga horária dos professores. Professor. Da cidade do Cabo, né? Isso. Eles estão pegando, porque existe uma lei maior, né? Essa lei vai ser colocado em discussão na Câmara. Não sei se... Essa sinergia, pelo que você fala aqui, né, tanto do professor Farias, professor Manu, Martiniano, em relação ao autismo pós-diagnóstico, né? Essa sinergia entre escola, clínica e família. Como é que você, Farias, professor Farias, vê isso? Assim, como a sua atividade clínica ela pode auxiliar a atividade escolar? Olha, o que acontece, eu tenho licenciatura em matemática. Isso. E o que acontece quando a gente faz licenciatura ou pedagogia, a gente sabe que existem os transtornos. Isso. Mas nós não sabemos como lidar com eles. Exatamente. É o maior desafio, né, hoje em dia. Então, quando se faz uma pós-graduação, especialização na área desses problemas, a gente passa a conhecer mais. E é um dilema para os professores. Muito. Certo? Eu muitas vezes costumo dizer que existe a exclusão dentro da inclusão. A criança está inclusa porque está na escola. Ela está exclusa ao mesmo tempo porque ela não tem atenção. Concordo. Entendeu? Exatamente. Isso não estou querendo culpar aqui o professor, porque ou ele vai cuidar de 29 e deixar um, ou vai cuidar de um e deixar 29. Porque então, falta, né? Falta, professor. Falta capacitação da professor. Inclusive, eu trouxe aqui, existe a lei 14.254 de outubro de 2021, que ele diz não só as escolas públicas, mas as escolas privadas, ela tem a obrigação de ter profissionais para dar suporte. Então são poucas as escolas que têm isso. Porque o professor fica perdido, ele não sabe como lidar com essa criança. Entendeu? Exatamente. É muito complicado. Aí, com relação ao luto, a gente vê o luto não necessário, quando a gente fala de luto, não a morte, mas toda e qualquer perda. Dor. É um luto, entendeu? E esse luto ele tem 5 fases. Porque muitas vezes os pais demoram a levar. Porque primeiro eles não aceitam. Eu não aceito. Não aceitar, né? Não aceito. Imediato, né? Depois vem uma revolta. Olha, porque meu filho, eu sou uma professora, eu sou uma mulher de Deus, eu vou para a igreja, eu vou para... E meu filho, minha filha nasceu assim. Aí vem uma revolta. Depois vem uma negociação. Se meu filho ficar bom, se minha filha ficar boa, eu vou dar a cesta básica, eu vou visitar os presidiários. Entendeu, né?
E depois vem uma fase da depressão. Quando ela chega a essa fase da depressão, aí a gente fala na linguagem popular, cai a ficha, né? E a quinta fase é a aceitação. Isso demora de pessoas para pessoas, entendeu? Claro. Principalmente, como o professor falou, quer proteger o filho de todas as formas, né? Pois é. E não aceita. E isso causa mais problemas ainda. Então é melhor levar o quanto antes, né? Porque se você percebe que seu filho procura um profissional. Isso que o doutor falou, assim, a gente, muitas vezes a gente está no shopping e vê situação de um autista pulando, gritando, e os pais botam a mão na boca da criança para não gritar, segura a criança, sai. Com a gente tem isso não. Isso. Entendeu? A gente não tem vergonha alguma do que Benício vinha fazendo em qualquer local. Tá? A minha esposa me relatou que semana passada estava aqui na frente aqui da Caixa Econômica e tinha uma criança autista com um pai, né, o pai para tirar a criança autista, né, do carro, e vinha outro carro atrás, o cara assim, impaciente, né, buzinando, e aquilo gerou para aquela criança algo insuportável, e o pai não conseguia tirar a criança e a minha esposa foi intervir. Com conhecido, não, gente, ali, calma, senhor, tem uma pessoa ali especial, calma. Aí foi que ele foi parar, entender a situação. Então, assim, é aquele negócio, né? E muitas vezes é porque realmente não conhece. Não conhece. Não conhece sobre, não conhece como que a criança age e como que eu vou lidar enquanto, por exemplo, ali na empatia, né? Aquele momento que está acontecendo. Isso é muito comum em filas de supermercados, em bancos. É verdade. Ô, professora Mônica, me fala um pouquinho sobre o Braille e a inclusão. A inclusão, porque assim, a educação inclusiva envolve tudo isso aí, né? Como é que você enxerga esse tema? Bom, então assim, eu acredito que o Braille foi e é libertador para a pessoa com deficiência visual. Tanto a pessoa cega quanto a pessoa com baixa visão. E quando falamos de inclusão, eu falo muito essa questão da integração e inclusão, principalmente nas escolas. Então, se eu coloco um aluno com deficiência em uma escola, eu fiz a integração, coloquei ele ali naquele espaço. Mas assim, será que o espaço está adaptado de acordo com as necessidades Isso. desse aluno? Integrar é uma coisa, né? Incluir é totalmente diferente. Então, o Braille, ele possibilita essa inclusão. Então, o aluno, ele conhece o Braille e aí ele consegue ser autônomo desse espaço. Então, desenvolvendo essa autonomia também vai facilitar bastante para que ele interaja e aí a inclusão aconteça de verdade. Para que ele tenha acesso aos materiais em Braille, para que os locais estejam reconhecidos com Braille na porta, em todos os espaços, para que aí a inclusão venha a acontecer realmente. Então veja, é como falou Mônica, você está inserido, mas não está incluído. E como o professor falou, a inclusão dentro da inclusão. Ou seja, né, tudo caminha para isso. Porque eu sou professor, né, da estadual, e confesso que eu tenho dificuldade porque nunca fui capacitado para isso. Né? A gente tem alunos autistas né, na nossa escola, né? E assim na sala de aula eu dou aula de matemática e confesso que eu dou aula de matemática para a turma. Né? Não dou aula de matemática de forma diferenciada, né? Ali para a gente ter uma atenção diferenciada, porque a gente não foi justamente capacitado para isso. É tipo assim, nós somos jogados na sala de aula para tipo, eleita, vamos fazer do jeito, só para sair para foto. Né? Então ele está inserido ali, jogou. Mas a inclusão não acontece. Infelizmente. Muito bem. Inclusive, professor, muitas vezes quando eu pego um aluno com transtorno, com TEA, muitas vezes, além do atendimento clínico, assistência aos pais, para mostrar como lidar com aquela criança, eu vou também até a escola. Converso com o gestor da escola, a gestora, a supervisora, o professor, né? E como deve, porque veja assim, pega uma criança, um adolescente com TDAH, ele não tem paciência nenhuma de estar ali. Então tem que ter umas atividades diferenciadas que chamem a atenção. Eles têm uma capacidade de aprender incrível. Vem cá, mamãe. Entendeu? Na área de exatas, na área de música, de línguas, eles têm uma capacidade incrível.
E só que o TDAH é muita coisa que chama a atenção dele, tudo que está em volta dele chama a atenção, e ele perde o foco, aí tá a deficiência. É verdade. A gente tá usando o computador e vai no computador dar um enter, o computador não atende, né? Aí você dá outro enter, daqui a pouco aparece um bocado de janelinha, né? É a cabeça de uma criança com TDAH, uma criança com autismo. Tem muita informação, ele não consegue processar, né? Esse professor está falando aí. Acontece também essa inclusão que falou a professora Mônica com o autismo, né? O autismo é a inclusão escolar, né? Ela cai justamente nesse problemático, né? É inserido, mas não está incluído. Então, a gente, assim que a gente começou a procurar a escola para Benício, foi um sufoco, né? E todo mundo tem vaga. Nosso filho tem TEA. Não tem vaga mais, a vaga sumiu. E levava um tempo, vinha dar a resposta e não tinha vaga. Isso é muito comum. E aí tem uma escola, esse cara, que dizia, não, eu sou uma escola que inclui, pode trazer pra gente. Trouxe, vamos levar para lá. Mas como a gente já vinha estudando muito a situação, e ele só trazia pra gente afirmação, e nunca o dia de Benício na escola era um dia de negativa, tudo era maravilha. Ele não erra não, aqui em casa ele erra, porque ele não erra aí. Aí começou a perceber alguns acontecimentos de colocar ele numa sala separada, quando ele estava desorganizado, porque o Benício mordia, dava testado na professora, porque ele queria fazer alguma coisa, o pessoal segurava ele. Queria correr, o pessoal segurava ele. Entendi. Aí a gente percebeu que aquela escola não era uma escola exclusiva. E quando a gente foi buscar informação, nós fomos buscar como conduzir com uma criança autista. No principal foco ali nosso, de imediato, era o nosso filho, né? Nesses momentos de comportamentos inadequados, né? Que é o que as pessoas olham, pensam que é uma pirraça, mas muitas vezes é uma crise que está passando ali. E aí depois isso foi avançando para como que a criança compreende o que o professor está ensinando. Então, esse desafio que a gente encontrou, a gente veio buscar na análise na ciência da ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Isso. E é muito utilizado dentro das terapias. Peraí, filho, deixa eu explicar. Aqui é momento Vicente Pacheco. E aí a gente começou a ver que a ciência ABA também pode ser aplicada dentro de sala de aula. Então, nós como pais, né, atípicos, vamos dizer assim. Atípico e típico, né? Atípicos e típicos, porque o docente é típico. E como professores, acho que a nossa missão é focar no conhecimento. E aí a gente começa a buscar como que o professor deve conduzir desde o primeiro passo, conhecer o que a criança tem como um repertório, por exemplo, a habilidade que ela traz de olhar nos olhos, de prestar atenção, de sentar, de se comunicar, se ela é verbal, se ela não é verbal. Vocês montaram até um canal no YouTube, né? Tem o Aba _ Educa, Aba Educa, e toda quarta-feira às 18h30 tem vídeo falando sobre como que o professor pode conduzir em sala de aula usando a ciência Aba. E a maioria dos vídeos é algo prático, né? Que aconteceu, né? A gente traz, porque a gente tem, quando o professor falou da questão da sinergia, a gente tem uma conversa muito grande entre clínica, escola e família. Então, o que acontece na clínica, acontece na escola e acontece na família. Porque se a clínica estiver falando uma coisa, a escola estiver falando outra, não vai acontecer. Porque a cabeça da criança já é cheia de um turbilhão de informação. E a gente coloca uma diversidade de informação na cabeça dele, pior. Né? E a gente diz assim, o Benício é uma criança autista de 6 anos. Mas ele é uma criança. Está na série da alfabetização. Ele é uma criança. Ele vai fazer tudo que uma criança faz. Eu vi uma charginha no dia do autismo, até postei ela, um pai perguntando para uma criança: filho, na sua escola tem algum autista? Ele responde: não, pai, tem crianças. Verdade. Porque para as crianças, independente de ser autista, dislexia ou ter a cegueira, vai ser criança. E a gente tem uma gratidão muito grande pela escola que hoje nosso filho está, porque nós chegamos lá dizendo assim: a gente não quer a escola perfeita, a gente quer a escola que tem o coração aberto, a mente aberta para aprender junto com a gente. Pode divulgar o nome da escola, é importante. É importante. É o Educandário Menino Deus, que fica em escada, né, na direção lá e no comando de Esmeralda, que a gente chama ela de Dada, com muito carinho. Bons exemplos de ser divulgado também. E hoje tem quantas crianças com autismo lá? Tem muitas crianças com autismo. Muitas crianças com autismo lá. Então é uma referência escada
para a inclusão. Tanto que Clínica de Recife manda atendente terapêutico para acompanhar as crianças na escola. A escola tem um coordenador formado em neuropsicopedagogia, acompanhando os professores. A primeira coisa que você falou, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente vai aprender. Certo, isso claro. Foi, né, a questão de querer, né? O querer, né? E teve algumas escolas, somente para citar, teve alguma escola que negou o matriculado do nosso filho. Hoje, lá na escola que nós trabalhamos, né? Isso. Tem adolescentes que vieram da escola que negou nosso filho. Entendi. E essa criança tem dificuldade. Essa criança tem dificuldade. Para você ver. Esse jovem, né? Esse jovem que era criança tem dificuldade. Tem dificuldade. Veio da escola que negou nosso filho. Entendeu? Então, como essa vida é cíclica, né? E a aprendizagem, ela sempre vai ser necessária buscar. Porque também vai ter um momento que o nosso filho vai encontrar um professor que também não tem, de repente, a mente aberta ou habilidades para trabalhar. E aí essa parceria vai continuar. Então, o que a gente também muito aprende com os terapeutas na clínica, ele faz terapia no Espaço Desenvolver, que é no Cabo, que é em Escada, né? Tem uma unidade em Caruaru e uma unidade em Vitória de Santo Antão. E tem muitas crianças daqui também de Ribeirão que vão para lá para poder ser atendidos. Eles fazem essa troca com a gente de informações e a gente leva essa informação para dentro da escola para poder auxiliar lá. Então, hoje o nosso filho com 6 anos, ele está no começo da fala funcional. Ele fala poucas palavras, não forma tantas frases e ele sabe pedir uma pausa, porque ele já teve uma crise lá atrás, quando ele precisou descansar e não sabia pedir. O sim e o não já usa, né? Sabe usar o sim e o não, mas ele consegue fazer leitura e expressar muitas vezes o que ele quer através das palavras. Veja que legal, né, gente? Eu vou colocar o link do YouTube, viu, Eduardo? Depois vamos colocar o link do YouTube do canal da professora Manu e do professor Martinha no nosso canal do programa da gente, pra gente, quem que tem que der, né, tem interesse de seguir, acompanhar esse vídeo. Mas eu queria dizer que são 3h30. Vamos lá, né? Tem que buscar o menino. Professor, hoje, por essa lei que eu estou aqui, a 14254, nenhuma escola pode negar matrícula a nenhuma criança portadora de necessidades especiais. É o que você também falou, Valês. Não nega, mas a exclusão dentro da inclusão. Não está preparado para receber. Vai seguir a lei, mas não dá as condições. Então, assim, professor Martiniano, professora Manu, tem uma obrigação de buscar o Benício na maquinita, né? Senão se a gente não estiver na porta esperando ele agradeço, vou ficar com o professor Farid e a professora Mônica até 3h45. Mas, professor Manu, muito obrigado. Agradecemos. Professor Martiniano, muito obrigado. Eu que agradeço. A oportunidade. Prazer de estar aqui com essa mesa tão rica de conhecimento, né? Doutor, muito prazer. Estar aqui na Mônica e a Taúfo estamos à disposição, viu? Obrigado, gente. E são essas interações que a gente aprende um com o outro, né? É verdade. O próprio Paulo Freire disse que conhecimento que não se socializa não é conhecimento. É verdade. Minha amiga Mônica. Tchau, meu querido. Fique na paz. Professora Mônica, faça uma estatística sobre a deficiência visual no Brasil e no mundo. A deficiência visual, assim, não tem a visual totalmente, né? E a parcial, né? Isso, cegueira, baixa visão. E baixa visão. Exatamente. Então, assim, é como você falou, né? Que o Braille, ele não é muito conhecido. Então, o porquê que isso acontece? Na verdade, nós temos poucos profissionais na área de Braille. E, assim, o número de pessoas com deficiência visual, cegueira e baixa visão, tem aumentado cada vez mais. Então, dados da OMS... mostram que são 36 milhões de pessoas cegas no mundo e 217 milhões de pessoas com baixa visão. Bastante. Aqui no Brasil são 6,5 milhões. Cegas. Não, 6 milhões de pessoas com baixa visão. E 500 mil pessoas cegas, né? Esses são dados de 2010, IBGE. Então, assim, o número é muito alto e esse número está crescendo cada vez mais. Como o professor Faria falou, às vezes, professor, dislexia, mas vamos ver logo, fazer logo um teste de visão para ver se a dificuldade pode ser. Porque a dislexia, se ela for visual, por exemplo, quando eu estou olhando aqui, essa caneta aqui,
lá no fundo do meu olho ela vai apresentar assim. Certo. A gente vê A retina da forma. a retina, entendeu? Em física, óptica, Isso. essa coisa todinha. E a criança, do jeito que está aqui, está lá no fundo do olho dela. Então ela não consegue distinguir aquelas letras, aquelas coisas para juntar, como se as letras ficassem dançando, né? Lá na frente dela. E ela passa a ter uma dificuldade. Então é por isso que muitas vezes eu encaminho para o oftalmologista para fazer um exame de fundo de olho. Eu mando, porque também a dislexia pode ser auditiva. A criança tem dificuldade de audição. Se ela tem dificuldade de audição, lógico, A informação dificulta. E se for neurológico, tá certo? Concentra-se aqui nessa parte frontal aqui. E ela não tem. Então, para fechar o diagnóstico, eu encaminho para o neuro, que aí vem os exames complementares, tá certo? E vai chegar à conclusão de que se é neurológico, se é auditivo, se é visual, ou se é múltiplo, entendeu? Então, para que a gente possa trabalhar Fechar com a realmente o criança, diagnóstico. entendeu? Então, é muito interessante isso. E quando eu peguei essas crianças com pré-diagnósticos, e eu fazendo os testes, aqueles testezinhos ali, já para ter uma noção para fazer os encaminhamentos, né? Que eu acho o seguinte, todo ciclo de educação ele é muito importante, mas o que eu acho mais importante é a educação infantil. É a base, né, professor? Porque se a educação infantil for ruim, todas as outras vão ser ruins. É a base, né? E a gente não pode criar trauma nessas crianças, né? Orientar. Eu sempre digo, olha, aqui o tio, você pode errar, que o tio não vai se preocupar, não vai dar bronca em você. Sempre incentivando, motivando, orientando as mães de como fazer, orientando os professores. Exatamente. Não adianta dar pressão. Quanto mais pressão, mais dificuldades ele fica com medo de errar, com medo. Exatamente. Isso. E com relação ao transtorno, eu tenho muitas crianças com TDAH, tá certo? E muitos professores não têm paciência com essa criança, né? A escola não tem um suporte, não tem um suporte, aí essa criança fica cada vez mais agressiva, entendeu, mãe? A inclusão está inserida, né? Mas não está incluída. É verdade. Professora Mônica, as principais causas da cegueira no Brasil, e quais seriam? As principais causas estão catarata, glaucoma e também diabetes. Diabetes. Exatamente. E aí muitas pessoas estão desenvolvendo baixa visão, principalmente pelo uso das telas. Então, assim, cada vez mais é smartphone, notebook, então as pessoas estão cada vez mais tendo, assim, ficando muito tempo na tela e esquecendo de piscar o olho. É interessante isso. Às vezes ficamos na tela, passa um tempo e você percebe que você não está piscando mais. Para lubrificar, né? Isso. Então, se você não pisca, não está acontecendo a lubrificação e aí fica mais vulnerável. Você tem infecções, né? E também desenvolver a síndrome do olho seco. Então, as telas têm provocado problemas visuais, né? Que tem crescido cada vez mais. Aí tem muita sala de aula, crianças, assim, e quando a gente chega, o aluno fica, tipo, fechando o olho para poder enxergar alguma coisa. E ele tem agora uma moda, os alunos, de bater a foto do quadro, ele bate a foto e escreve, porque ele não consegue, professor, não consegue enxergar, de doutor. Aí ele leva o celular dele, ele bate a foto, aí vai para a banca dele, aí abre ali, ele começa a escrever, né? Isso seria um início de baixa visão. Essa baixa visão, ela evolui? Sim, pode evoluir sim. Então, assim, a baixa visão, ou você já pode nascer com baixa visão, ou ela pode acabar desenvolvendo. E aí, alguns alunos meus também falam isso, professora, eu não estou conseguindo enxergar daqui, então você já... como eu sou da área, já imagino que seja alguma questão sobre baixa visão. Mas aí a baixa visão na infância, ela acaba sendo confundida com os déficits de aprendizagem. Então, para chegar até levar ao oftalmologista, assim, é o último caso para identificar essa baixa visão. Então, quanto mais cedo descobrir, pode fazer um tratamento
E aí vai ficar em acompanhamento para ver se essa baixa visão ela vai evoluir ou não. Ela pode evoluir para cegueira total. E a prevenção, qual seria? Qual seria as prevenções, né? Para esse A prevenção é sempre procurar um profissional oftalmologista. Principalmente se você tem casos na sua família de cegueira, baixa visão, glaucoma, controlar o açúcar também, né? Por conta da diabetes. Evitar coçar o olho. E muitas pessoas coçam o olho e com muita força. E aí pode ocasionar um descolamento da retina e acabar ocasionando alguma lesão ali que pode ser irreversível. Eu já vi em algumas escolas, não aqui, mas em algumas escolas, tipo o dia do teste da visão, vai lá um especialista fazer com aqueles alunos ali, fazer exames rotineiros para ver se precisaria de um óculos, de repente uma dislexia. Exatamente. Essa experiência que você falou aqui, eu também já passei em sala de aula, certo? Só ter dificuldade de querer tirar foto, ficar com aquela dificuldade, e muitas vezes chama o pai, olha, leve para o oftalmologista. Não, meu filho, leve para o oftalmologista. Aí eu estou percebendo que tem algo estranho aí, né? Com relação, por exemplo, a demanda cresceu tanto. Por exemplo, eu tenho 2 pacientes com TEA e ainda não temos o diagnóstico, porque são exames que demoram muito tempo para fazer. Quer dizer, a gente tem que buscar, enquanto sociedade, não ficar só na discussão, mas o poder público, a sociedade civil, professores, né? A gente, como cidadão, como profissionais da área da educação, da área de saúde, a gente tem que movimentar isso para que a coisa aconteça, gente. Exatamente. Tem 2 crianças, uma é mais calma, a outra é mais agitada, mas ainda não tem diagnóstico disso aí. Exatamente. E toda essa educação inclusiva, ela é tudo no papel, tudo perfeito, mas sabe que no dia a dia não é assim que funciona. Aí vem um outro problema que eu queria chamar a atenção, né, no programa. Até fiz um vídeo hoje, a preocupação sobre a violência nas escolas. A violência nas escolas. Está sendo propagado, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Santa Catarina, aconteceu recentemente ontem no Amazonas, Manaus. Então, assim, precisa ser o Ministério da Justiça, ele está lançando um edital essa semana, onde vai liberar 150 milhões para as guardas municipais dos municípios ou de dados afins, né, começarem a receber recursos para atuar na escola. Agora a gente sabe que aí seria uma ação tipo coercitiva, né, ir ali, coagir, mas também tem a prevenção. Aí tem o terapeuta, aí tem, porque o bullying nas escolas, ele vem por uma não aceitação sarcástica da comunidade ali. Na época que eu estudei, que eu era adolescente, sempre existiu bullying. Esse bullying é um termo novo, completo. Isso. Mas existiu os apelidos, os Olivia Palito, Isso. os elefantes, as baleias, entendeu? Mas éramos uma sociedade que éramos mais resilientes. Exatamente. Hoje, dos grandes problemas da sociedade que não são, essa juventude ela não é resiliente, emocionalmente. Eu tenho um professor aqui, doutor professor Rossano Tringe, daqui de João Pessoa, que ele fala dessa questão emocional. Então vem o bullying, vem uma série de fatores que decorrem disso aqui. Inclusive eu estou desenvolvendo um projeto que, por acaso, eu ouvindo a música Clarice, né, e vi da violência contra crianças, adolescentes, uso de drogas, tem muita coisa que é preciso ser feito. E a gente não pode se excluir, aproveitar esse espaço aqui para apelar para a sociedade, para as autoridades públicas, né? Para todos os profissionais, porque hoje a professora Mônica, ela trabalha com os deficientes visuais, mas ela também pode ser vítima, né? Eu não estou mais em sala de aula. Agora eu lembrei, mano, de onde vem minha versão, a palavra cego. Toda a escola, no nosso tempo, tinha o ceguinho, né? O aluno que usava o óculos, aquele óculos fundo de garrafa, a gente chamava ele de o ceguinho ali. Aí a minha versão, a palavra, esse tabu
Porque me via a ideia de uma chacota que fazia com o colega. Né? Infelizmente. Então, assim, eu acho que falta, como o doutor Faria falou, é uma força-tarefa, a gente fazer uma força-tarefa com vários profissionais de várias áreas, né, para evitar que isso chegue, que isso aconteça. E não também só esperar pelo poder público. Claro, cada vez faz sua tem parte. que provocar, chamar o poder público, né? Porque às vezes é tanta coisa também para os gestores públicos. Claro, e cada às um. vezes para chamar atenção e solucionar o problema. Eu Tá. acho que o caminho é por aí. Exatamente. Professora Mônica, suas considerações finais. Bom, então eu quero agradecer aqui a tarde, foi maravilhosa. E esqueci de falar também sobre a automedicação, que as pessoas, né, quando tem alguma questão visual, procuram se automedicar e aí usam colírio errado. E aí isso pode provocar, assim, lesões irreversíveis. Irreversíveis, cuidado, pessoal. Verdade. Então, procurem sempre um oftalmologista, um profissional da área. E agradeço demais a participação. Doutor Farias, considerações finais. Foi muito oportuno esse debate, essa discussão aqui, né? Nós tivemos 2 professores que na área de especialistas na área de autismo, nós temos aqui a professora Mônica na área de deficiência visual, eu como psicopedagogo, psicanalista. Então é muito interessante isso aí, que abrimos esse discurso para contribuir com a sociedade e dizer à sociedade: vocês não estão só, existem profissionais, vamos trabalhar, vamos ajudar vocês a saírem dessa, a cuidar do filho de vocês. Exatamente. E é muito oportuno e outras oportunidades deverão vir, né? Eu agradeço a vocês dois, tá? E a Manu e Martiniano. E tivemos hoje mais uma tarde, mais um programa Educação em Foco. Chegou ao fim. Agradecendo vocês sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Educação em Foco com o professor Ataolfo Alves, na Rádio Santana FM. Eu estava diabético, não sabia. Tá melhor? Rádio Santana FM. Cada dia melhorando mais. Aí meus óculos quebraram. O boizinho, tirava o boizinho, ó. O boizinho fugou. Eu não ia pagar Ele disse assim: mas professor, tava o menino também, rapaz. Não tava o menino tirar, não. Tava o menino também. Qualquer coisa é Eduardo poder atuar do filho dele. Rapaz, tu Eduardo. Ainda bem que não foi o outro. Porque o outro tá imperativo. Então pode ser isso. Pesaram e aí melhorou. Aí eu quebrei o óculos. Pronto, esse aqui eu comprei. Esse aqui eu comprei ali porque eu não poderia fazer o óculos. Ficava acima de 150 e não baixava de jeito nenhum. Eduardo, tira aqui uma foto da gente, por favor. Não baixava de jeito nenhum. Eu abaixo de 150. E agora tem 199. Ai, que maravilha, é muito importante. Tira aqui uma foto aqui. E aí, visual melhorou. Melhorou.